Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o CISEAPRO para calcular estatisticamente os resultados de um experimento em fatorial com dois efeitos. Então, para isso, inicialmente, abra o programa CISEAPRO. Para abri-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa CISEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique nele para abrir o programa. Caso você não tenha e não encontre o ícone do programa no desktop, provavelmente você o tirou por algum motivo, vá ao diretório C, que dentro do diretório C você vai encontrar uma pasta chamada CISEAPRO. Dentro do CISEAPRO você vai encontrar um arquivo chamado ciseapro.exec. Dê um duplo clique no arquivo para abrir o programa. Com o programa aberto, é fácil verificar na parte superior a presença de um menu suspenso. Esse menu ele é formado por vários itens, em que o item primeiro, o denominado de arquivo, contém as rotinas para a criação de um arquivo novo, apagar um arquivo, imprimir, exportar, importar, né? Várias rotinas. Os demais itens, na maioria dos casos, são rotinas direcionadas para o uso da estatística aplicada propriamente dita. Para a gente utilizar a rotina fatorial com dois efeitos, busque o item ANOVA. Ao encontrar ANOVA, pressione sobre ela, busque análise paramétrica, duas variáveis, fatorial com dois efeitos. Com o formulário aberto, nós recomendamos aos leitores, principalmente aos usuários que não têm muita afinidade com o CISEAPRO, pressionar o botão de dúvidas, que é representado por esse botão com interrogação, que vai ser aberta uma caixa de assuntos em que podemos ler algumas informações de como é o experimento fatorial com dois efeitos. Então, leia atenciosamente para que você possa ver como foi feito esse experimento, como foi gerado isso daqui, como eu pego essa massa de dados obtida em campo e vou transportar ela, vou escrever ela no programa CISEAPRO. Então, vamos admitir esse experimento que o pesquisador fez, em que ele tentou, em que ele pesquisou, né, a influência de 3 rações. Então, provavelmente rações comerciais, e sendo utilizadas em 2 espécies, pode ser de peixe, de camarão, de cachorro, de gato. Bem, aí você que vai definir o experimento que você tem, ou que se assemelha à área profissional que você trabalha. Então, foi feito um experimento com um formato, já que aqui tem o nome repetição, um experimento, um delineamento inteiramente casualizado. Caso contrário, a gente teria aqui a palavra bloco, mostrando a formação de blocos e não de repetições. Então, aqui encontra-se o tratamento ração 1 com espécie 1, ração 1 com espécie 2, por aí vai. Então, ele chegou no laboratório com essas informações. Então, a primeira providência que a gente tem que fazer é converter
esse tipo de matriz numa matriz que eu possa assegurar que o CISEAPRO vai ler e vai entender essa sua massa de dados, ok? Então, para isso, ele me diz o seguinte: você tem que criar um arquivo com 4 vetores, em que um vetor você vai botar a resposta, as suas respostas. Eu botei aqui o nome resposta, mas você pode botar o que você pesquisou. Então, por exemplo, ganho de peso, GP, ou se isso daqui é pH, ou comprimento radicular, ou seja o que você pesquisou. Eu geralmente utilizo muito essa palavra resposta, porque ele serve para qualquer tipo de finalidade. Eu vou criar agora um outro vetor, que é o vetor chamado de ração, já que nós testamos 3 rações, ração 1, 2 e 3. Estou criando esse outro vetor, que é o vetor espécie. Foram utilizados 2 espécies, a espécie 1 e a espécie 2, para essas rações, e a repetição. Então, por exemplo, vamos digitar essa informação aqui. Então, essa informação aqui, 2, que é uma resposta 2, ele é ração 1, espécie 1. 2 é ração 1, espécie 1. E é primeira repetição. Por exemplo, esse valor aqui, 3, 3, ele é ração 1, espécie 2. 3 é ração 1, espécie 2. Na repetição 1, na repetição 1. Então, assim você vai digitar todas as suas informações. Então, o pesquisador criou esse arquivo, denominou ele de exemplo 68, que é o exemplo que nós vamos utilizar para apresentar a rotina de fatorial com 2 efeitos. Existe um segundo exemplo, que é o exemplo 69, que eu aconselho dar uma lida, repetir exatamente o que nós fizemos isso para o processo de aprendizado do uso do CISEAPRO, ok? Bem, então, vamos carregar na memória do CISEAPRO o exemplo 68. Para isso, pressione o botão selecionar arquivo. Ao pressionar selecionar arquivo, é aberta uma janela, em que nessa janela do Windows nós vamos buscar esse arquivo. Como ele não se encontra aqui, utilize a barra de rolagem até encontrar o arquivo 68. Ao encontrá-lo, clique 2 vezes nele para abrir, ou clique uma vez e pressione o botão abrir para carregar na memória o arquivo 68. Se assegure de que o arquivo que você carregou é ele mesmo, exemplo 68, está aqui, exemplo 68. A próxima etapa é você instruir o programa a que tipo de experimento é. Se é um experimento inteiramente casualizado ou um experimento em blocos casualizados. Nesse caso específico, foi feito um experimento inteiramente casualizado. Você veja que aqui tem o nome repetição e não bloco. Então, é um experimento inteiramente casualizado. Quando você clicou aqui, abriu essa janela para você dizer ao programa quem é o vetor que contém os dados de resposta do seu experimento. Então, no caso, para esse caso aqui, nós chamamos ele o vetor de resposta, mas como eu disse, podia ser aqui ganho de peso, altura, comprimento, diâmetro, o que você tiver pesquisado. Então, vamos abrir essa janela e colocar que o vetor é o vetor resposta. Vamos agora instruir o programa quem foi a variável 1, 2 e quem é o vetor de repetição. A variável 1 não interessa nesses experimentos fatorial se você chama variável 1, nesse caso ração,
ou espécie, tanto faz. É diferente do vídeo que a gente passou anterior, que é parcela subdividida, que ali não, você tem que definir corretamente quem é a variável principal, quem é a variável secundária. Mas nesse caso, tanto faz. Variável 1 vamos chamar de ração, variável 2 vamos chamar de espécie, e nessa janela 3, que é o vetor de repetição, quem é que tem as informações de repetição? É um vetor que a gente chamou de repeté. Caso você queira o seu experimento com um número de casas decimais superior a 4, pressione nesse botão para instruir ele. Mas eu diria que, de uma forma geral, 4 casas decimais, na maioria das vezes, são suficientes para exprimir os nossos resultados, ok? Escolha a que melhor lhe satisfaz. Finalmente, pressione o botão finalizar. Uma outra coisa extremamente importante. Se você acha que esses dados, as variâncias não são homogêneas, então você pode utilizar aqui qualquer um transformador com o objetivo de transformar os seus dados e homogeneizar as variâncias. Esse transformador que é sugerido, na realidade ele não está servindo de nada, porque ele está dizendo, pegue cada elemento do vetor e some k, mas k é 0. Sendo k igual a 0, na realidade eu não estou usando nenhum tipo de transformação. Pressione o botão finalizar para instruir o programa com essas informações. Ele está me dizendo o seguinte: o teu experimento houveram 4 repetições, é isso mesmo, denominadas 1, 2, 3, 4. 3 rações, ração 1, 2, 3. E espécie, 2 espécies, espécie 1, espécie 2. Essas informações estão corretas? Estão, sim. Caso contrário, não, você tem que vir ao seu banco de dados e saber o que foi que você fez de errado para instruir ele erradamente. As informações estão corretas, sim, continue. Então ele já apresenta todas as informações possíveis para o teu experimento. Cabe agora a sua interpretação, a sua retirada de dados para melhor responder, para melhor comprovar, validar a hipótese que você estabeleceu no seu experimento. O quadro da análise de variância da nova principal, ele tá me dizendo aqui, ó, a fonte de variação sendo o efeito ração. Nós temos o grau de liberdade 2, por quê? Porque temos 3 rações. O espaçamento, o grau de liberdade 1, porque temos 2 espaçamento não, espécie, 2 espécies, né, interação que seria esse produto aqui. Tratamento nós tivemos 5 na realidade, né, porque 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Mas para mim o que mais importa é já tirar alguma observação daqui. Aqui são os valores do F de Snedeker, né, o F calculado, e ele está me dizendo aqui o seguinte, ó, que o efeito ração com esse valor aqui alto, né, esse valor aqui é extremamente pequeno, é a menos 8, ou seja, 0,000006, ou seja, um valor muito pequenininho, não é? Isso está me dizendo que com 99 e tantos por cento de certeza de que pelo menos uma ração difere das demais, não é? A mesma coisa que o tratamento está me dizendo, pelo menos um tratamento difere dos demais, e por aí vai. Se eu quiser procurar ver um pouco mais de informações matemáticas, estatísticas, podemos pressionar esses botões. Então, análise dos desdobramentos. Aqui eu estou avaliando a ração perante a espécie 1, a ração perante a espécie 2, dizendo se há ou não há uma diferença. Aqui está mostrando que todos eles
possuem sim diferença significativa. A espécie, em função da ração 1, 2 e 3. Então também, ó, na espécie 1 verifica-se que não tem diferença, mas nas outras sim você vai encontrar diferença significativa. Se eu buscar aqui o efeito médio dos tratamentos, eu já consigo aqui ter uma visão melhor, inclusive com informações estatísticas mais direcionadas, né? Então, quando eu olho ração 1, 2 e 3, ele está me dizendo que a ração 3 é igual estatisticamente à ração 1 e elas são diferentes da 2. A mesma coisa da espécie, ó, as espécies 1 e 2 são iguais estatisticamente. Agora, lembre-se que esse quadro é um quadro de efeito médio. O que é efeito médio? Aqui é a média das 3 espécies, né? A média das 2 espécies, a média das 2 espécies, a média das 2 espécies, na ração 1, na ração 3 e na ração 5. Se você quiser ver com mais detalhe, uma outra coisa extremamente importante, essa estatística comparativa aqui foi feita utilizando o teste de Tukey. Nós temos disponível para análise, teste de Tukey, Duncan, Stieltjes e SNK. Aí você que estabelece o que é que você quer fazer, né, quer fazer para as comparações. O teste de Tukey é um dos testes mais utilizados que nós temos nas áreas das ciências agrárias. A outra coisa é o nível de confiança de 5%. O que retrata esses 5%? Que 95% de certeza de que nós estamos, quando a gente afirma que há uma diferença, então 95% de certeza de que isso retrata a verdade, né? Existe possibilidade de 5% dessa afirmação não ser verdadeira. O quadro de interações aqui também é muito importante, porque aqui eu vou ver com detalhes, né, cada a ração versus a espécie. Então eu estou aqui com um quadro de ração 1, 2, vendo, né, se tem diferença ou não. E a espécie 1, 2, né, vendo se tem diferença ou não. Bem, se eu quiser que essas informações de ANOVA, de desdobramento, se eu quiser imprimir ou gravar essas informações, você tem que pressionar o botão gerar relatório. Então é aberto uma caixa de relatório, que se você quiser imprimir esses dados, pressiona o botão imprimir resultados, que isso vai diretamente para uma impressora local. Se você quiser gravar essas informações, então você aperta o botão gravar resultados, que ele vai abrir uma caixa do Windows. No diretório CISEA para o texto, você, se quiser alterar, você pode alterar essas informações. Ele vai gravar com formato TXT, que é um formato que qualquer processador de texto puxa, chama, absorve, aceita esse arquivo. Aqui basta você botar o nome do arquivo que você queira gerar. Uma forma também que a gente aconselha muitas pessoas coloque o cursor em cima aqui, em cima, em qualquer ponto, e arraste até o final para fazer a seleção. Ou, em vez disso, clique em qualquer ponto aqui, com os botões do computador, faça Ctrl A, que você veja que selecionou tudo ao mesmo tempo. Agora você faz de novo Ctrl C. Ao fazer Ctrl C, memorizou todas essas informações. Com o seu processador de texto aberto, coloque o cursor no ponto que você quer que essas informações sejam inseridas
e pressione Ctrl V. Então, ao pressionar Ctrl V, todas essas informações vão ser anexadas ao seu relatório, à sua tese, né? Então fica bem mais fácil. E aí você retira o que for conveniente para você. Não tem sentido algumas informações dentro do seu trabalho final, como essas daqui. Aqui é muito mais importante para você saber, ter uma noção de qual foi o arquivo, que horas que você fez e por aí vai. Bem, nós esperamos que a apresentação desse vídeo tenha minimizado as dúvidas que vocês poderiam ter de como utilizar o SysEAPRO em rotinas de experimentos fatorial. Agradecemos e esperamos nos encontrar num próximo vídeo.